Pouco tempo depois, ele chegou ao restaurante Blue Pigeon. Ele olhou para a fachada elegante do restaurante e murmurou: "Da última vez que marcamos um encontro aqui, eu acabei abandonando ela. Mas desta vez vai ser diferente." Enquanto arrumava a roupa no reflexo do vidro, ele ouviu o som de saltos altos se aproximando. Ele reconheceu o som imediatamente. Ela tinha chegado. Lu Seng. A voz dela soou suave como uma brisa. Lu Seng se virou imediatamente. E ficou completamente sem palavras. Dong Qinsu estava vestindo um vestido elegante e salto alto. Ele sempre tinha visto ela com uniforme militar ou roupa de combate. Agora ela parecia uma pessoa completamente diferente. Linda. Dong Qinsu riu levemente. Já terminou de me admirar? Vamos entrar e comer. Lu Seng estendeu a mão para ela. Dong Qinsu segurou a mão dele, mas de repente parou de andar, o rosto ficando vermelho enquanto parecia mergulhar em seus próprios pensamentos. No silencioso teatro da própria mente, Dong Qinsu estava longe da mulher calma e controlada que parecia ser por fora. "Eu preciso manter a calma", dizia para si mesma, enquanto o coração disparava com uma mistura de nervosismo, constrangimento social e uma surpresa genuína com a intensidade dos próprios sentimentos. Para qualquer observador de fora, aquela luta silenciosa só a fazia parecer ainda mais humana, e até fofa. Alguns minutos depois, a cena mudou para o interior do restaurante. Dong Qinsu estava sentada bem em frente a Lu Seng, já tendo recuperado sua habitual fachada de calma e aquele ar profissional levemente indiferente. Lu Seng percebeu que ela precisava se recompor, então decidiu não provocá-la nem expor a vulnerabilidade que ela havia mostrado antes. Em vez disso, deixou que ela se acomodasse e curtisse a refeição tranquilamente. Logo, a mesa entre os dois virou praticamente um festival gastronômico: camarões vermelhos grelhados e suculentos, carnes aromáticas tostadas na brasa, um peixe dourado perfeitamente assado e uma variedade vibrante de vegetais frescos e crocantes. Era um verdadeiro espetáculo de cores e texturas irresistíveis. Os aromas ricos e salgados que subiam dos pratos estimulavam os sentidos sem piedade, convidando Lu Seng, famoso pelo apetite monstruoso, a cair de cabeça naquele banquete. Normalmente, no momento em que Lu Seng visse uma mesa dessas, seus instintos já assumiriam o controle e ele começaria a devorar tudo sem a menor cerimônia. Suas mãos até pairaram sobre a mesa, prontas para agarrar a iguaria mais próxima, mas ele se conteve no último segundo. De repente lembrou da situação: ele estava em um encontro importante com a própria namorada, não em um refeitório de campo de treinamento. Num movimento brusco, Lu Seng recolheu a mão e soltou algumas tosses secas para disfarçar aquele pequeno deslize de etiqueta. "Mantenha a compostura, Lu Seng. Você precisa agir como um verdadeiro cavalheiro civilizado", repreendeu a si mesmo por dentro. Com uma expressão extremamente séria, pegou a faca e o garfo com cuidado exagerado, tentando parecer refinado e elegante, mesmo estando absolutamente faminto e querendo provar cada prato da mesa. Lu Seng concentrou toda a atenção em Dong Qinsu, o olhar ficando suave e atento. Quando ela levou um pequeno pedaço de carne aos lábios, de repente fez uma careta e soltou um leve "ah, está quente demais." Lu Seng se inclinou imediatamente para a frente, cheio de preocupação. "Você está bem?" "Se queimou." Ele falou de forma natural e íntima, percebendo naquele momento que ainda nem tinha escolhido um apelido carinhoso só para ela. Aliviado ao ver que ela não tinha se machucado, Lu Seng decidiu aproveitar o clima da noite e avançar um pouco mais. "Depois que terminarmos aqui, que tal irmos ver um filme?" perguntou. A expressão de Dong Qinsu se iluminou na mesma hora, um sorriso realmente feliz e radiante surgindo em seus lábios enquanto respondia: "Sim, eu gostaria muito." O jantar continuou envolto numa atmosfera calorosa e cheia de romance nascente. O clima entre os dois ficava cada vez mais doce, carregado de felicidade compartilhada. Na verdade, naquele momento eles provavelmente eram o casal mais comentado e chamativo de toda a região militar oriental, embora parecessem completamente alheios ao mundo fora daquela mesa. Enquanto isso, a quilômetros dali, dentro de uma isolada propriedade com uma vila privada, algumas empregadas domésticas estavam reunidas em um canto, com as cabeças próximas enquanto trocavam cochichos cheios de fofoca. "É verdade?"
O comandante Lu e aquela mulher estão mesmo juntos, sussurrou uma. A outra balançou a cabeça, incrédula. É difícil acreditar. Quem imaginaria que alguém tão fria quanto ela seria capaz de namorar? Enquanto as duas estavam completamente mergulhadas nas próprias especulações, uma sombra deslizou silenciosamente pelo chão atrás delas. Uma figura se aproximou com passos fantasmagóricos, observando enquanto as empregadas continuavam perdidas na conversa, totalmente sem perceber que aquela conversa já não era mais privada. De repente, uma ordem estrondosa quebrou o silêncio, fazendo as duas quase saltarem de susto, o coração batendo forte no peito. Elas se viraram em pânico e viram Lida parada logo atrás delas. Seu rosto estava completamente frio e sem expressão, e uma gota de suor gelado começou a escorrer pelo pescoço de uma das fofoqueiras. Se eu ouvir mais um sussurro de vocês duas difamando os assuntos privados do comandante, a próxima missão de vocês vai ser uma estadia permanente na prisão militar, declarou Li Dai, com a voz fria como gelo. Então completou com um grito seco, sumam daqui! Apavoradas, as duas empregadas fugiram imediatamente, sem ousar diminuir o passo nem por um segundo. Quando elas desapareceram, a expressão de Li Dai mudou. Ela virou a cabeça bruscamente e estreitou os olhos, focando no horizonte distante como se seus sentidos aguçados tivessem detectado algo estranho. Sem hesitar, começou a caminhar em direção ao muro nos fundos da propriedade, onde um fino rastro de fumaça acre começava a subir no ar. Li Dai reconheceu o homem que a esperava ali, um suposto velho camarada de seus pais. Ela se aproximou com uma expressão desconfiada e perguntou, o que significa isso? Por que você apareceu aqui? O homem, vestido completamente de preto, observou sua aproximação com um sorriso torto. Jogou a bituca do cigarro no chão e resmungou com impaciência fria, quando você pretende finalmente agir? Ele esmagou o filtro ainda fumegante com a bota antes de continuar em tom sombrio. O benfeitor está perdendo a paciência com suas demoras. A testa de Li Dai se franziu enquanto a pressão da situação pesava sobre ela. Este é o coração da região militar oriental, retrucou em voz baixa. Lu Seng é o prodígio deles, um general gênio com status incomparável. Como exatamente você espera que eu ataque aqui? A ansiedade estampada no rosto de Li Dai era evidente enquanto ela hesitava, sentindo o peso daquela traição. Se eu agir agora, dentro dessas muralhas, que chance eu teria de sair viva da região militar oriental? O homem de preto ignorou as preocupações dela, a voz ficando mais irritada e urgente. Então qual é o seu plano final? Exigiu ele, o próprio rosto contorcido entre preocupação e inquietação. A força daquele garoto está aumentando a um ritmo assustador. Ele nem completou 20 anos ainda. Daqui a alguns anos, até os venenos genéticos de bestas mutantes de grau 9 não vão mais conseguir derrubá-lo. Ele já não conseguia esconder a agitação, um brilho assassino surgindo em seus olhos enquanto gritava. Li Dai falou para tranquilizá-lo, recuperando à força um tom de calma. Pare de se preocupar. O torneio de artes marciais da região militar oriental começa em poucos dias. Ele certamente será escolhido para representar o leste nos exercícios interregionais realizados na região central. Vou executar o plano durante o deslocamento para a região central. No meio do caos da viagem, desaparecer será muito mais fácil. Enquanto dizia isso, os olhos de Li Dai mudaram de forma assustadora, ficando frios e sem qualquer calor. O homem de preto se recostou, com um sorriso satisfeito e sombrio. Bom. Pelo menos você tem um plano funcional. Então ele ofereceu uma promessa vazia à jovem. Fique tranquila. Quando tudo estiver concluído, se você ainda quiser seguir o caminho do Martial Sente, nosso benfeitor garantirá sua entrada no Supreme Martial Hall. Seu status lá não será inferior ao de um discípulo direto do próprio Martial Sente. O homem de preto enfiou a mão no casaco e tirou uma velha caixa de fósforos. Com um movimento rápido do pulso, riscou um deles na caixa, e a chama tremeluziu na luz fraca. Depois de acender um novo cigarro e dar uma longa tragada, soltou uma nuvem de fumaça cinzenta. E se você decidir se aposentar depois disso, receberá uma fortuna tão grande que não conseguiria gastar em 10 vidas. Ele fez uma pausa, passando o olhar sobre o corpo de Li Dai com um sorriso estreito e predatório.
E claro, minha proposta anterior de companhia pessoal ainda está de pé. Lida acenou com a mão para afastar a fumaça fedorenta de perto de si, o rosto cheio de repulsa evidente. Chega! Não me procure de novo. Se Lucende se quer suspeitar dessas reuniões, tudo o que construímos vai desmoronar. O cheiro pesado do tabaco parecia irritá-la profundamente. Saia daqui agora, ordenou ela. Sem esperar resposta, virou as costas e começou a se afastar. O homem de meia-idade observou sua silhueta se distanciando, cuspindo no chão enquanto seu rosto escurecia e ele murmurava uma maldição venenosa. TCH, pirralha ingrata. Acha que pode morder a mão que te alimenta e ainda esperar uma morte tranquila? Você está delirando. Com um último olhar cheio de ódio para a propriedade, sua figura começou a se distorcer e desaparecer, dissolvendo-se em uma estranha fumaça negra que se espalhou e sumiu na noite. Sob o suave brilho prateado da lua que surgia no céu, a estreita estrada de serviço dentro do complexo militar se estendia em completo silêncio. A noite estava tranquila, e o caminho estava totalmente vazio, sem nenhum transeunte ou guarda patrulhando. Duas figuras, um homem e uma mulher, caminhavam juntas lado a lado, encaixando-se perfeitamente naquele raro momento de paz. O homem usava uma simples camisa branca bem ajustada que destacava seu corpo alto e atlético, enquanto a mulher ao seu lado, com um vestido roxo claro, parecia quase uma visão etérea de outro mundo. Eles caminhavam em silêncio confortável, como se quisessem saborear cada segundo daquela tranquilidade rara. Um leve rubor surgiu no rosto da garota, o coração pesado com palavras que ela queria dizer. Ela queria confessar a profundidade de seus sentimentos ao homem ao seu lado, mas as frases pareciam travar na garganta. No fim, só conseguia lançar olhares rápidos para Lucende, os olhos brilhando com um carinho profundo que dispensava palavras. Quando chegaram a uma tranquila encruzilhada que marcava o limite de seus alojamentos, Dom Quinso parou, surpresa com a rapidez com que as horas tinham passado. Cheguei, disse suavemente. Lucende parou também, um breve traço de arrependimento passando por seu rosto bonito enquanto assentia. Entendi. Então eu me despeço aqui. Entre primeiro, vou ficar olhando até você estar segura. Dom Quinso manteve a cabeça baixa por um momento, parecendo travar uma batalha interna. De repente levantou o olhar, a voz carregada de ansiedade. Lucende, o torneio de artes marciais da região militar oriental começa em poucos dias. Lucende refletiu por um instante antes de responder com um olhar compreensivo. Eu entendo a raiz da sua preocupação, Quinso. Eu te dou minha palavra de que não causarei dano físico a Dom Shenji, declarou Lucende, com um tom firme e resoluto. Mas certas transgressões são graves demais para serem ignoradas. A justiça exige um preço. Eu declarei que vou cortar o caminho dele nas artes marciais, e pretendo cumprir essa promessa. O jovem Lucende fechou a mão em um punho poderoso, os olhos frios como o gelo de inverno. Na verdade, Dom Shenji não tem talento para alcançar o nível 9 nesta vida. Eu só estou tirando as ilusões dele, e fazendo com que encare essa realidade mais cedo. Dom Quinso ficou momentaneamente sem palavras. Ela não conseguia entender como Lucende podia ter tanta certeza sobre os limites de outra pessoa, nem como ele planejava neutralizar um artista marcial sem feri-lo. Mas ao ver a determinação inabalável no olhar dele, soltou um longo suspiro cansado e assentiu. Tudo bem. Se você já decidiu, então faça o que precisar. Antes que ele pudesse responder, ela deu um passo à frente de repente, segurando o tecido da camisa dele com mãos trêmulas. Encostando a cabeça em seu peito, Dom Quinso sussurrou com uma sinceridade intensa, não importa o que aconteça, eu sempre vou ficar ao seu lado. Parecia que aquelas palavras exigiram toda a coragem que ela tinha. Depois que o eco silencioso da despedida desapareceu, ela se virou rapidamente e se afastou com passos apressados, sua silhueta diminuindo até sumir ao longe. Lucende permaneceu imóvel, olhando para o lugar onde Dom Quinso estava segundos antes, enquanto as palavras dela ecoavam em seu coração e uma rara suavidade começava a derreter a frieza habitual em seus olhos. A própria absurdidade da situação o atingiu. Ele nunca realmente esperou que conseguiria envolver a própria instrutora em um romance assim.
O jovem ergueu um dedo e tocou o próprio rosto, como se tentasse se convencer de que aquilo era real. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Lu Seng ficou ali, sem palavras, sentindo uma onda inexplicável de realização crescer dentro do peito. No meio desse devaneio, uma percepção repentina atravessou seus pensamentos, fazendo sua expressão mudar de vitória para frustração. O jovem começou a coçar a cabeça com arrependimento, percebendo um erro enorme. Espera, será que eu deixei escapar um momento perfeito? A lembrança do abraço e do beijo apaixonado com Dong Qingsu surgiu em sua mente, trazendo uma sensação dolorosa de oportunidade perdida. Lu Seng cerrou o punho com força, irritado consigo mesmo. Eu estraguei o clímax, não aproveitei a vantagem quando o momento estava perfeito. Da próxima vez eu preciso ser mais decisivo, mais agressivo. Enquanto isso, já em casa, Dong Qingsu caminhava descalça pelo chão depois de tirar os saltos altos sem nem se preocupar onde caíram. Ela se jogou na cama, aliviada enquanto a dor dos pés começava a diminuir após horas usando aqueles sapatos formais. Mesmo assim, seus pensamentos continuavam presos ao encontro, e seu rosto voltava a corar de vergonha. Cerca de 30 minutos se passaram até Dong Qingsu conseguir acalmar o coração agitado e recuperar a aparência serena. Ainda assim, no fundo ela sentia algo estranho, como se aquela noite tivesse terminado de maneira incompleta. Movida por um impulso repentino de curiosidade, pegou o celular e digitou o segundo encontro no mecanismo de busca. Imediatamente a tela se encheu de artigos e fóruns. Qual deve ser a atitude de uma garota? Beijar no segundo encontro é ir longe demais, além de textos sobre os 10 tipos de mulheres que os homens acham irresistíveis e quando é apropriado apresentar alguém à família. Dong Qingsu arregalou os olhos com a quantidade absurda de informações, soltando um pequeno "ah", ao perceber o quão complicado podia ser o mundo dos encontros modernos. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, o jovem Lu Seng já havia transferido sua consciência para o misterioso espaço dos sonhos, onde novamente se viu diante daquele familiar grupo de mortos-vivos. No silêncio profundo da madrugada, a figura alta de Lu Seng estava sentada em meditação na sala de treino de artes marciais. Depois de extrair dados do espaço dos sonhos, ele se preparava para a difícil tarefa de manifestar as pontes do céu e da terra, murmurando sobre a resistência inesperada que havia encontrado. A teoria era simples, quebrar as correntes físicas e espirituais que prendem a alma humana, mas colocá-la em prática era extremamente difícil. O objetivo era criar uma conexão temporária entre si mesmo e o vasto macrocosmo do universo, usando essa ponte para canalizar energia natural diretamente para o seu corpo e provocar uma evolução profunda do corpo e do espírito. Em essência, era buscar iluminação de forma ativa. O potencial humano tem limites, mas a energia do universo é infinita. Para alcançar o 9º nível do Reino Grandmaster ou o nível de Marte Ausente, era preciso aprender a tomar emprestado o fogo celestial do cosmos. Lu Seng começou a tentar conectar os dois reinos, guiado pelo conhecimento obtido no espaço dos sonhos. A ponte celestial ficava no ponto Baihui no topo da cabeça, enquanto a ponte terrena se ancorava nos pontos Yonquan sob os pés. Ele concentrou sua percepção espiritual no portão celestial acima e mobilizou o Qi e o Sangue para estimular as bases abaixo. Sabia que, se sua fundação fosse sólida, a ponte surgiria naturalmente, caso contrário, seria tão impossível quanto escalar um pico que toca as nuvens. Lu Seng suprimiu brutalmente o ruído caótico dos próprios pensamentos, sabendo que uma mente agitada poderia levar a desvios espirituais perigosos. Ainda assim, aquelas palavras antigas despertaram uma ideia brilhante em sua mente. Se o microcosmo reflete o macrocosmo, então eu não poderia criar um universo inteiro dentro do meu próprio corpo? A partir dessa centelha, uma luz espiritual infinita explodiu em sua mente, formando um turbilhão de imagens, flores desabrochando, feras correndo, montanhas gigantescas, oceanos pulsando e estrelas brilhando. Cidades surgiam e desapareciam, satélites flutuavam no vazio, bilhões de conceitos passando por sua mente em um único instante. Então, com um estrondo mental, tudo se quebrou e se transformou em caos primordial. Dentro daquele abismo caótico, uma bússola cinza gigantesca começou a girar com precisão hipnótica na mente de Lu Seng, espalhando incontáveis pontos de luz que se expandiam até formar um céu infinito cheio de estrelas. Nesse novo espaço mental,
fragmentos de memória e intenção começaram a flutuar ao redor de sua consciência como um bando de pombas brancas. Só quando o rugido daquele cosmos interior diminuiu e sua consciência voltou ao mundo físico é que Lu Seng percebeu, com enorme surpresa, que havia alcançado acidentalmente o terceiro nível do Void State. Então, eu realmente alcancei o terceiro nível do Void State. Ele começou a refletir se aquilo era uma evolução em sinergia, resultado da abertura da sua ponte celestial combinada com seu próprio caminho marcial único. Nesse estado elevado, suas funções cognitivas tinham acelerado 10 vezes. As células do cérebro disparavam com tanta intensidade que ideias surgiam a cada segundo como explosões solares. Observando suas próprias artes marciais com essa análise extrema, ele conseguia enxergar instantaneamente qualquer falha minúscula, qualquer bloqueio escondido e todos os detalhes ignorados em seu cultivo anterior. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma luz afiada e predatória quando ele percebeu as implicações disso, mesmo sem depender das memórias herdadas do espaço dos sonhos. Sua nova velocidade mental permitia dominar qualquer técnica marcial até o nível de proficiência em um instante. Até suas Perfect Martial Arts e seu domínio pessoal agora podiam ser refinados e levados para um nível de poder totalmente novo. Se eu tivesse tido esse nível de percepção na minha vida anterior como Perfect Martial Sente, eu não teria sido derrotado simplesmente pelo cansaço. Ele pensou que, com o terceiro nível do Void State, talvez tivesse vislumbrado o início da terceira forma de suas artes, e seu controle sobre as forças elementais teria sido muito mais devastador. Então uma percepção o atingiu. Sua Heavenly Bridge já estava completamente aberta, funcionando com uma eficiência assustadora. Com essa velocidade mental e um fluxo constante de energia, posso temperar uma célula imortal em apenas 2 semanas. Isso dá 24 células em um ano. Nesse ritmo acelerado, em menos de 5 anos ele teria acumulado 100 células imortais, poder suficiente para eliminar um Martial Sente com apenas um movimento casual da mão. O jovem Lu Seng fechou o punho, os olhos brilhando com a luz fria de alguém que tinha visto o caminho para se tornar um deus, e pretendia segui-lo. No mundo exterior, depois que o motim de nível ESAP foi reprimido, um período enganoso de calma caiu sobre as fissuras da Terra guardadas pelas 12 zonas de guerra da região militar oriental, como se o próprio planeta tivesse entrado em um breve sono. Enquanto os generais da linha de frente começavam a se retirar das profundezas dessas fissuras, uma grande mudança acontecia nos bastidores, o início do grande torneio de artes marciais da região militar oriental. Na residência particular de Lu Seng, a assistente Li Dai fazia suas tarefas de limpeza enquanto pensava no evento que estava chegando, e na estranha falta de tensão ao redor dele. A falta de suspense tinha um motivo: o surgimento de um talento único e aterrador, o Blazing of the Eastern Region. O brilho dele era tão esmagador que os chamados Seven Wonders of the East pareciam simples velas apagadas ao lado dele. Todo o mundo militar aguardava ansiosamente um duelo anunciado. Lu Seng havia prometido destruir o caminho marcial de Dong Shenji, herdeiro de um Transcendent Martial Sente. Dong Shenji também era um gênio, surgindo como uma lua fria sobre as montanhas, mas agora estava prestes a colidir com um sol. Esse confronto entre o Sol e a Lua virou o centro de todas as discussões estratégicas, uma batalha que prometia redefinir a hierarquia de poder. Quando a atmosfera chegou ao auge da expectativa, Lu Seng finalmente saiu de seu período de reclusão e desceu as escadas. Li Dai imediatamente parou o que estava fazendo e se curvou respeitosamente, anunciando que o transporte militar já havia chegado para levá-lo ao torneio. Lu Seng respondeu com um aceno lento de cabeça e começou a caminhar, mas percebeu um pequeno momento de hesitação na postura dela. Um brilho estranho e rápido em seus olhos não escapou aos sentidos aguçados de Lu Seng. Quando ele realmente voltou a olhar para ela, Li Dai sentiu como se sua alma estivesse sendo examinada. Uma onda enorme de culpa e pânico invadiu sua mente. O peso de suas intenções secretas quase a esmagou. Suor frio apareceu em sua testa e suas pernas ficaram fracas como água. Li Dai caiu de joelhos no chão, tremendo, enquanto Lu Seng mantinha uma expressão levemente confusa e perguntava o que poderia ter causado uma reação tão extrema. Li Dai manteve a cabeça baixa, a voz tremendo enquanto gaguejava uma desculpa desesperada, dizendo que a presença majestosa dele era simplesmente forte demais para ela suportar. Seu rosto estava completamente pálido e o coração batia descontrolado.
Ela não conseguia entender como apenas um olhar dele podia fazê-la se sentir tão exposta e fraca. Enquanto isso, Lu Seng apenas observava com uma expressão calma e indecifrável. Ajude-me a vestir o uniforme, disse ele calmamente. Li Dai se levantou rapidamente, ainda tremendo, e foi buscar o traje militar formal. Enquanto ela se afastava, os olhos de Lu Seng a seguiram, pensando que aquela culpa tão evidente mostrava que ela era completamente amadora quando se tratava de enganar alguém. Desde que alcancei o terceiro nível do Void State e estabilizei minha ponte celestial, minha velocidade de pensamento já ultrapassou a humana centenas de vezes. Para ele, ler pessoas agora era tão fácil quanto observar as linhas de uma impressão digital. Era como se ele enxergasse o mundo através de um microscópio poderoso. Cada microexpressão e cada pequeno movimento do corpo gritavam culpa. Lu Seng sentia como se tivesse o destino dela na palma da mão, observando aquela luta interna com curiosidade fria. Ele sabia que uma consciência culpada é típica de alguém preso entre um erro e outro pior ainda. Sua mente rapidamente revisou o histórico dela e lembrou dos antigos companheiros de seus pais que tinham contato frequente com ela. Ele decidiu mentalmente pedir a Butler Wang para investigar discretamente. Mas ele não deixou isso ocupar sua mente por muito tempo. Em vez disso, colocou as mãos nos bolsos com postura tranquila e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Para ele, uma conspiração que perdeu o segredo já é apenas um plano fracassado esperando para ser desmontado. Ao sair da casa, encontrou Butler Wang esperando ao lado de um sedã preto de alto desempenho, segurando a porta aberta com respeito. Quando o carro partiu, Butler Wang começou a explicar novamente as regras do torneio, e Lu Seng apenas assentiu distraidamente. O olhar de Lu Seng se voltou para a paisagem passando pela janela, enquanto pensava em sua família e se eles já tinham se adaptado à nova vida. Ele também pensou na apresentação militar de todo o exército na região militar central, perto da capital Jindu, e imaginou visitar sua casa depois de terminar suas obrigações. Quando viu seu reflexo no vidro escurecido do carro, o jovem general pensou brevemente se deveria convidar Dong Qingsu para ir com ele nessa viagem. Antes de decidir, o carro parou em frente à enorme arena de artes marciais, e Butler Wang anunciou a chegada com entusiasmo. Essa arena, palco histórico de inúmeras vitórias militares do leste, já estava completamente lotada, com o ar cheio do barulho de milhares de conversas. No momento em que Lu Seng saiu do carro, a atenção de toda a multidão se voltou para ele como se fosse puxada por um ímã. O ambiente explodiu em excitação quando alguém apontou para ele e gritou seu nome, chamando-o de líder absoluto da lista de generais da região oriental. As arquibancadas ficaram cheias de murmúrios de incredulidade, porque muitos não conseguiam conciliar sua reputação lendária com sua aparência tão jovem. As câmeras focaram nele, transmitindo sua imagem para inúmeras telas, inclusive um computador em uma sala distante onde alguns estudantes assistiam à transmissão ao vivo. Nessa sala, um estudante de óculos segurou o ombro do amigo e gritou animado: Liu Qimin, olha! Esse não é seu antigo colega do ensino médio? Você é amigo de uma lenda dessas? Mas Liu Qimin sentiu um peso enorme de inferioridade e desviou o olhar rapidamente, negando a ligação e dizendo que tudo era um mal-entendido. O amigo insistiu, lembrando das fotos antigas deles juntos e sem entender por que alguém negaria uma conexão tão prestigiada. Com o rosto vermelho de vergonha e orgulho ao mesmo tempo, Liu Qimin inventou uma história dizendo que as fotos tinham sido editadas digitalmente só para ele poder se gabar. O amigo, surpreso e um pouco irritado, bufou antes de sair, deixando Liu Qimin sozinho. Quando ficou sozinho, Liu Qimin pegou o celular e olhou uma foto escondida, dois adolescentes rindo com os braços sobre os ombros um do outro. Ele suspirou e pensou que uma pedra comum no barro não deveria se comparar a uma estrela no céu, porque isso só traria o riso das pessoas. Enquanto isso, na área de observação de alto nível da região militar oriental, o respeitado comandante Yu Fei observava a cena e comentou que fazia muito tempo desde que tinha um ídolo tão poderoso para inspirar as tropas. O comandante Xia Jingjun, marcado por batalhas, concordou. Um raro brilho de satisfação apareceu em seu único olho enquanto comentava o impacto positivo que alguém assim trazia para o moral militar. Yu Fei tomou um gole lento de chá e concordou que, embora a guerra não dependa apenas de heróis individuais,
Lu Seng era um símbolo perfeito que poderia levar a região oriental ao top 3 dos jogos nacionais. Para ele, Lu Seng era alguém que valia a pena transformar em um ícone lendário para todo o exército. Colocando a xícara de chá na mesa com firmeza, o velho comandante se levantou e sugeriu dar ao jovem um palco ainda maior e mais difícil para provar seu valor. Antes que pudesse explicar o plano, Xia Jingjun expressou preocupação com os riscos. Se Lu Seng falhasse em um palco tão público, a imagem cuidadosamente construída do Blazing Sun poderia desmoronar. Mas o olhar de Yu Fei permaneceu firme enquanto lembrava das batalhas de Lu Seng. Eu vi o fogo dentro dele. Vamos seguir em frente. Se ele vencer, se tornará nosso maior ídolo. Se tropeçar, será apenas o processo de temperar uma grande espada. Lu Seng inclinou a cabeça em respeito, aceitando silenciosamente o peso das ordens. A atmosfera dentro da enorme arena de artes marciais estava elétrica, cheia de tensão. Nos telões gigantes, os artistas marciais faziam sua entrada com passos firmes. Logo os organizadores anunciaram que todos os participantes já estavam na área de espera, aguardando o início oficial da luta. Em um canto mais reservado das arquibancadas, duas jovens estavam sentadas juntas, Lin Vanvan e Dong Qingsu. Lin Vanvan se inclinou com um sorriso travesso e cutucou a amiga. Ei, Sister Qingsu, aquele seu namorado misterioso finalmente vai aparecer. Dong Qingsu não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na enorme tela à frente. Logo seus olhos afiados encontraram a silhueta inconfundível de Lu Seng entre os competidores. O coração de Dong Qingsu disparou e suas mãos se fecharam em punhos. Ele está lá. Olha, ali na área de transição. Ao mesmo tempo, Lu Seng tinha acabado de entrar na arena quando sentiu uma presença familiar e imediatamente encontrou um rosto conhecido. O olhar frio de Lu Seng se fixou diretamente em Dong Shenji. Hoje, Dong Shenji vestia um uniforme marcial cinza impecável, de tecido robusto e de alta qualidade. No lado esquerdo do peito estava bordado o emblema do Super Transcendence Martial Arts Jin, símbolo de seu status e da poderosa instituição que apoiava seu treinamento. Das arquibancadas, Lin Vanvan também percebeu. É o Senior Brother Dong, murmurou com certo respeito. A aura que Dong Shenji liberava era pesada como uma cadeia de montanhas antigas. Era uma pressão sufocante que fazia as pessoas ao redor abaixarem a cabeça instintivamente. Mas se Dong Shenji era uma montanha, então Lu Seng era o próprio sol. Quando o sol sobe ao ponto mais alto do céu, ele ignora a altura das montanhas e ilumina o mundo inteiro. Nos olhos de Lu Seng, Senior Brother Dong já era apenas um obstáculo superado há muito tempo. Ele simplesmente desviou o olhar e o ignorou. Embora Dong Shenji fosse forte pelos padrões comuns, Lu Seng nunca o considerou um verdadeiro rival. Vendo a arena explodir em aplausos ao ver os artistas marciais, o apresentador pegou o microfone. Senhoras e senhores, por favor, silêncio. Vamos receber nosso Commander-in-Chief e os comandantes de alto escalão para suas palavras neste grande evento. Liderando a entrada estava o Commander-in-Chief Xiongxi, seguido por vários líderes militares de alto nível. Lu Seng observou todos eles com um olhar pensativo. Então, esses são o topo do poder de combate das regiões militares. Será que o poder real deles passa de 50? Agora eu existo praticamente no estado de Martial God o tempo todo, pensou Lu Seng. Eu realmente queria saber onde meu poder atual se encaixa nessa escala. Se eu pudesse lutar contra eles, talvez finalmente pudesse calcular o verdadeiro poder de um Martial Saint de grau 9. Naquele momento, seus pensamentos já estavam perigosamente ambiciosos. A voz de Xiong se ecoou pela arena, tirando Lu Seng de seus pensamentos. As regras básicas do torneio já foram decididas, anunciou. Este ano, o formato será uma batalha totalmente livre. Imagino que todos entendam o que isso significa, continuou Xiongxi. Quando o sinal for dado, todos entrarão na arena ao mesmo tempo. A partir desse momento será guerra total. Você pode atacar qualquer oponente que quiser. Pode formar alianças temporárias ou lutar sozinho. Mas lembrem-se, armas são proibidas. Quem cair está eliminado. A batalha continua até restar apenas uma pessoa em pé.
Lu Seng piscou, realmente surpreso com a simplicidade da regra. Para ele, aquilo parecia extremamente primitivo. O exército realmente estava escolhendo um método tão brutal e direto? Lu Seng se inclinou em direção a Butler Wang. Butler Wang, sempre foi assim? Parece fácil de manipular. E se alguém trapacear? Por exemplo, e se um rico subornar vários lutadores para atacar o mais forte? Butler Wang olhou para ele, incrédulo. Você realmente não ouviu nada do que eu expliquei no carro? Não ouvi absolutamente nada, respondeu Lu Seng sem vergonha. Suspirando, Butler Wang respondeu calmamente, isso não é considerado trapaça. Formar equipes é permitido. Neste mundo, alguém que pode ser derrotado por um grupo não era realmente forte. Além disso, continuou Butler Wang, mesmo que alguém fraco ganhe por sorte ou dinheiro, depois do torneio haverá uma fila de lutadores esperando para desafiá-lo. Quem ocupa um trono sem força para sustentá-lo sempre acaba tendo um destino miserável, e geralmente muito curto. Depois de pensar um pouco sobre a explicação, Lu Seng assentiu lentamente. Agora eu entendi a lógica. Quando alguém chega ao topo absoluto, precisa estar sempre pronto para defender essa posição. A menos que seu poder seja tão esmagador que só de pensar em desafiá-lo as pessoas já sintam medo, mais cedo ou mais tarde alguém vai aparecer para tomar o primeiro lugar. Faz sentido. Esse ranking não é só uma honra simbólica, é um treino constante e brutal. Xiongxi levantou a mão, e sua voz ficou mais grave ao acrescentar uma última condição assustadora. No entanto, preciso esclarecer que as regras deste torneio da região militar serão um pouco diferentes da tradição. Enquanto falava, Xiongxi fixou o olhar diretamente em Lu Seng. Lu Seng sentiu como se um enorme ponto de interrogação tivesse surgido acima da própria cabeça. O que mais eles podem inventar agora? Pensou Lu Seng, já desconfiado. As palavras seguintes de Xiongxi explodiram como um trovão. Declaro que todos os generais participantes deste torneio formarão uma única frente. O objetivo é se unir e cercar apenas Lu Seng, continuando o ataque até que ele caia ou até que todos vocês sejam derrotados. Os artistas marciais presentes ficaram completamente paralisados, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Um mar de sussurros nervosos começou a se espalhar. O quê? Isso é permitido? Isso é loucura! Mas era uma ordem direta do Commander-in-Chief. As regras deste ano tinham ultrapassado o estranho e entrado no território do absurdo. Xiongxi finalizou friamente, a batalha só termina quando Lu Seng cair. Um suor frio apareceu nas costas das pessoas nas arquibancadas. Aquilo parecia menos um teste e mais uma execução pública. O exército realmente queria que Lu Seng enfrentasse sozinho o poder combinado de um exército de elite com 1000 homens? Já Lu Seng apenas olhou para Xiongxi e depois para os artistas marciais ao redor, com uma expressão impossível de ler. Então, lentamente, um pequeno sorriso surgiu no canto da boca de Lu Seng enquanto ele fechava os punhos. Agora sim, isso ficou interessante, murmurou. Querem que todos venham contra mim ao mesmo tempo? Para ser sincero, eu até prefiro assim. Perto dali, um artista marcial rival o encarou com ódio. Dessa vez você está acabado, garoto. Não tem saída. Assim que o Commander-in-Chief terminou de anunciar as regras especiais, a multidão explodiu em gritos e confusão. A ideia de todos os generais se unirem para derrotar Lu Seng parecia um ato extremo. Butler Wang se aproximou e sussurrou com a voz tremendo, em toda a história da região militar oriental, não, na história inteira do Dragon Country, nunca houve uma ordem assim. Isso está muito além do que imaginávamos. Mais de 400 generais de nível Master contra uma única pessoa, isso parece um pesadelo, continuou Butler Wang, com as mãos tremendo. Não importa o quão genial você seja, como alguém pode enfrentar 400 mestres ao mesmo tempo? Só de pensar nos números já dá medo. Isso é loucura, sussurrou Butler Wang. Mesmo um Grandmaster de alto nível seria esmagado por essa quantidade. Enfrentar todos os mestres de nível estrela nesta arena é praticamente como tentar parar sozinho um exército de 1 milhão de soldados. Cada general desses tem o poder destrutivo de milhares de soldados comuns.
Nas arquibancadas, a multidão estava completamente agitada. Lu Seng é mesmo tão perigoso assim? Vale a pena o exército fazer algo tão extremo? As pessoas se olhavam tentando confirmar se tinham ouvido direito. Mais de 90% do público já estava de pé, discutindo em voz alta se aquilo era justo ou não. Dong Qinsu sentiu o coração bater forte no peito, as mãos suando quando percebeu o peso da situação. Ela só conseguiu apertar os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos, fazendo uma oração silenciosa. Meu Deus, será que é assim que nosso primeiro encontro de verdade vai terminar? Ao mesmo tempo, em vários quartéis da região, soldados e oficiais assistindo à transmissão também se levantaram, e o ambiente ficou extremamente tenso. Em um canto empoeirado de um desses quartéis, Liu Qin encerrou os dentes, os punhos tremendo de indignação. Isso não é um torneio. Isso não é justo. Enquanto isso, dentro da área de descanso da arena, até Dong Shenji estava tentando entender aquela situação absurda. Que tipo de loucura é essa? Pensou Dong Shenji, perdendo a calma pela primeira vez. Lá no alto da plataforma de comando, Xiongxi permaneceu impassível, olhando friamente para os generais antes de falar novamente. Isto é uma ordem militar, disse Xiongxi com voz firme. Se alguém aqui não tiver coragem de lutar nessas condições, pode sair da arena agora. O barulho da multidão foi diminuindo, substituído por um silêncio pesado. Nenhum general ousou desafiar a ordem. Então Xiongxi olhou para Lu Seng. Lieutenant-General Lu Seng, você tem alguma objeção? Xiongxi observou Lu Seng atentamente. Esta é minha maneira de tentar criar uma façanha verdadeiramente incrível para Lu Seng, pensou. Vamos ver se ele tem a vontade de aceitar e a força para conseguir. Se ele vencer hoje, seu nome ficará gravado na história da região militar oriental. Mas se ele não conseguir, então ele não é a pessoa que estamos procurando, refletiu Xiongxi. Ele continuará sendo apenas um general comum. Naquele momento, milhares de olhos estavam fixos em Lu Seng, esperando sua resposta. Para surpresa de todos, Lu Seng começou a rir. Com um tom arrogante e descontraído, respondeu, este Sente não tem absolutamente nenhuma objeção. Para falar a verdade, essa reunião já estava ficando bem entediante. Esse desenvolvimento é exatamente o que eu queria. Seus olhos brilharam com um entusiasmo perigoso. Nos olhos de Xiongxi apareceu um brilho intenso. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto ao perceber a confiança assustadora do jovem. Ótimo! Declarou Xiongxi. Melhor impossível. Todos que assistiam, na arena ou pela TV, ficaram chocados. Ninguém esperava que Lu Seng aceitasse um desafio tão suicida tão facilmente. Independentemente do resultado, o nome Lu Seng já estava gravado na memória de todos. Enfrentar mais de 400 mestres sozinho, e ainda dizer, isso é exatamente o que eu queria. Essa vontade e esse domínio eram coisas raras. Xiongxi levantou o braço e deu a ordem final. Comecem! Todos os generais de nível estrela, entrem na arena. Desta vez, tragam suas armas e lutem com força total. Uma ordem militar era absoluta. Mais de 400 mestres começaram a entrar na arena. Mesmo sendo generais de elite, nenhum deles imaginava que um dia lutaria em grupo contra apenas um homem. Os mestres de nível estrela entraram um por um, cada um carregando suas armas, espadas, lanças e alabardas brilhando sob a luz artificial. Lu Seng também caminhou para o centro da arena. Então alguém gritou, esperem! Olhem as mãos dele! Lu Seng entrou na arena sem arma nenhuma. Um murmúrio de confusão se espalhou entre os generais. Lu Seng estava completamente desarmado. Ele esqueceu sua arma, ou isso era pura arrogância? Xiongxi também percebeu e perguntou, quem vai trazer uma arma adequada para o general Lu Seng? Butler Wang imediatamente levantou a mão. Eu vou. Mas Lu Seng levantou a mão para interromper. Não precisa. O estádio inteiro ficou em silêncio enquanto ele falava calmamente. Se eu realmente usasse uma arma hoje, temo que poucas pessoas nesta arena sobreviveriam. Ele mostrou um sorriso frio. Então decidi lutar apenas com as mãos.
Se eu sacasse uma lâmina, o número de mortos seria alto demais para uma simples demonstração. A arena inteira ficou em silêncio. A frase "se eu usar arma, poucos sobreviveriam" ficou ecoando na mente de todos. Não parecia arrogância. O jeito calmo como ele falou fez parecer apenas um fato. Mesmo assim, o orgulho dos generais começou a ferver. Arrogante demais, murmuraram. Ele acha mesmo que pode enfrentar centenas sozinho? Lá em cima, Xiongxi também ficou surpreso, e então começou a rir. Esse garoto não é nada mal. O velho comandante riu alto. Ele fala com tanta calma, mas com absoluta certeza. Ele se inclinou para a frente na grade. Agora eu realmente quero ver o que vai acontecer. Nesse momento, os 400 generais começaram a cercar Lu Seng. Todos eram grandmasters ou mais fortes. A pressão combinada deles era absurda. O ar parecia ficar pesado. Essa aura esmagadora parecia correntes de energia negra tentando prender Lu Seng. Todos esperavam que ele fosse esmagado pela pressão. Mas Lu Seng virou a cabeça e gritou um nome: Dong Shenji. Dong Shenji já tinha se levantado. Seus olhos brilhavam como estrelas, e uma intensa vontade de lutar surgiu dentro dele. Fale, respondeu ele, com voz poderosa. Lu Seng levantou um dedo e apontou diretamente para ele. Preste atenção agora. A energia ao redor de Lu Seng começou a distorcer. Observe bem, hoje eu vou cortar seu caminho marcial. Ele começou a caminhar. A aura de Lu Seng explodiu como um sol nascente. Bum! A pressão criada pelos 400 mestres foi destruída no instante em que ele deu o primeiro passo. Lu Seng parecia um rei demônio avançando. Com as mãos nos bolsos, ele disse: Dong Shenji, observe bem. Bum! A pressão dos generais simplesmente colapsou. Os corpos dos generais começaram a tremer. Muitos caíram de joelhos. Como isso é possível? Gritaram. Ele deu apenas um passo, e nossos corpos cederam. Então perceberam algo ainda mais assustador: Lu Seng nem tinha usado Qi ainda. Aquilo era apenas sua força física pura. Ele levantou um braço, e a energia do ambiente começou a se reunir formando uma esfera de 5 cores acima dele. A esfera pulsava enquanto energia entrava em seu corpo. Uma onda de Qi antigo começou a escapar de seus poros. O público inteiro sentiu o ar esfriar. Um medo instintivo tomou conta de todos. Que poder é esse? Saiam do caminho, alguém gritou. Mas já era tarde. Lu Seng moveu o braço como um dragão surgindo da água. Sua armadura se despedaçou, revelando músculos perfeitos. Então ele lançou um soco direto contra os 400 generais. O braço de Lu Seng se moveu como um dragão celestial. O espaço ao redor do punho começou a se distorcer. Parecia que seu soco carregava o peso de montanhas, oceanos e até estrelas prestes a explodir. O enorme soco avançou em direção a Dong Shenji. A diferença entre os dois era absurda. Dong Shenji sentiu como se fosse apenas um inseto tentando parar um carro divino. Mesmo assim, reuniu toda a sua força para se defender. Luzes intensas saíram dos olhos de Dong Shenji enquanto seu corpo se tensionava ao máximo. Sua mente calculou milhares de possibilidades em milissegundos, e nenhuma funcionava. Isso é pura força física, alguém gritou. No momento seguinte, o poder do soco de Lu Seng foi liberado. O impacto parecia silencioso, mas a onda de choque quebrou a barreira do som inúmeras vezes. Os generais ativaram suas barreiras de Qi juntas, formando uma parede defensiva enorme. Normalmente isso pararia até um trem blindado. Mas contra o soco de Lu Seng, a barreira se rasgou como papel. Os generais da frente foram lançados para longe como bonecos. Os de trás tentaram fugir, mas a onda de choque continuou avançando. Dong Shenji viu sua própria barreira quebrar instantaneamente. Lá nas arquibancadas VIP, os generais veteranos perceberam: aquilo não era um humano comum. Lu Seng observou a destruição com um leve sorriso. Durante seu cultivo recente, ele havia criado 6 células imortais e levado 10 caminhos do Martialdão ao nível contra o Helm.
Combinado com seu poder divino e o Void State, seu poder era simplesmente absurdo. Ele podia acabar com a luta imediatamente, mas queria destruir o Martial Heart de Dong Shenji lentamente. Os artistas marciais restantes estavam paralisados de choque. Lu Seng riu levemente e perguntou, depois de ver isso, vocês ainda querem lutar ou finalmente vão se render? Dong Shenji tremia entre medo e raiva. Depois de alguns segundos, rugiu, um general do Dragon Country prefere morrer do que viver em vergonha. Irmãos, lutem comigo. Chi Transformation, e a Pear. Ele reuniu seu Chi restante e criou uma longa lança cristalina feita de energia. Segurando a lança, avançou contra Lu Seng. Lu Seng, você vai pagar pela sua arrogância. O Chi dos outros generais se juntou ao redor dele, criando um verdadeiro furacão de energia na arena. Mesmo diante dessa tempestade de poder, Lu Seng permaneceu completamente calmo. Seus olhos continuavam focados apenas em Dong Shenji enquanto a ponta da lança se aproximava de seu peito. Então ele disse, Dong Shenji, prepare-se. Agora vem o segundo passo. Em um instante, a aura ao redor de Lu Seng mudou completamente. Era como se ele tivesse se fundido com o próprio chão da arena, sua presença crescendo até parecer gigantesca na mente dos oponentes. Ele se tornou como um monumento inabalável, uma torre firme enfrentando as ondas de um mar violento. Mesmo com Dong Shenji liberando todo o seu Master Force Field e concentrando toda a sua vontade marcial no ataque, a lança simplesmente parou a exatamente 10 centímetros da pele de Lu Seng. A ponta tremia violentamente, como um inseto preso em âmbar antigo, incapaz de avançar nem 1 milímetro. Uma barreira invisível havia surgido ao redor de Lu Seng, uma defesa espacial tão densa que tornava impossível qualquer ataque físico atravessá-la. Não importava o quanto tentassem, nenhum dos mestres conseguia romper aquela defesa divina. O rosto de Dong Shenji ficou roxo de esforço. O que é isso? Como a defesa passiva dele pode ser mais forte que meu ataque final? Vendo o líder travado, os generais atrás dele avançaram desesperados. Aguente, Dong Shenji. Vamos emprestar nossa força. Eles colocaram as mãos nas costas dele, formando uma corrente humana de energia que se concentrava nele, tentando quebrar a defesa de Lu Seng. Não podemos deixar Lu Seng continuar nos humilhando. Quebrem essa defesa. Em um instante, Lu Seng foi engolido por uma enorme onda branca de Chi. O público prendeu a respiração. Enfrentar mais de 100 generais de nível Master ao mesmo tempo era considerado impossível. Nas arquibancadas, Lin Vanvan olhou para Dong Qinsu com a voz tremendo. Eu nunca vi tantos generais atacando uma única pessoa. Só um Martial Saint lendário sobreviveria a algo assim. Sister Qinsu, você não está preocupada? Seu Head Boy está no meio de um sol. Essa é a força combinada dos generais mais fortes da região militar inteira, continuou ela, assustada. Lu Seng realmente pode sobreviver a isso? No centro da luz branca, Lu Seng apenas deu um leve movimento nos ombros. Esse pequeno gesto liberou uma onda de choque gigantesca que lançou mais de 100 pessoas para longe. Quando a poeira baixou, ele ainda estava exatamente no mesmo lugar, completamente ileso. Isso era resultado de suas células imortais, da fusão de 10 vontades de Grandmaster e de um poder mental que já tinha alcançado o 8º nível. Ele também ativou a defesa máxima do imovável Wisdom King Dharma, tornando sua defesa praticamente impossível de quebrar. Quando a poeira começou a desaparecer, Dong Shenji olhou com esperança desesperada. Nós conseguimos? Derrubamos ele? Mas quando a visão clareou, seu coração congelou. Lu Seng ainda estava de pé, e até alongando o corpo. Seus músculos enormes rasgaram a parte superior do uniforme de batalha. Agora vestindo apenas uma camisa preta justa, ele começou a caminhar lentamente. Sua presença parecia uma montanha se movendo. Ele balançou a mão no ar como se estivesse espantando uma mosca e disse com desprezo, é só isso? Para ser honesto, isso mal fez cócegas. Todos perceberam a mesma coisa, Lu Seng era ao mesmo tempo a lança mais afiada e o escudo mais impenetrável. Os generais restantes ficaram tão intimidados que começaram a recuar instintivamente.
Lu Seng parou e levantou 3 dedos no ar enquanto olhava diretamente para Dong Shenji. Prepare-se, disse friamente. Agora vem o terceiro passo. Seus olhos se estreitaram e o chão reforçado sob seus pés começou a rachar. Uma enorme sombra demoníaca apareceu atrás dele, distorcendo a gravidade ao redor. Entre suas sobrancelhas, suas células imortais começaram a brilhar. Uma torrente infinita de Qi puro começou a fluir. Dong Shenji estava suando frio. Qi Manifestation, mas isso é diferente. Ele é tão forte que consegue condensar sua essência em energia pura. A figura gigantesca atrás de Lu Seng moveu o braço lentamente. A pressão fez os mestres restantes correrem desesperados. Em todo o país, milhões de pessoas assistindo pela TV ficaram em silêncio absoluto. Até os generais veteranos nas áreas VIP ficaram chocados. Cerca de 300 Grandmasters ainda estavam na arena, mas nenhum ousava se mover. De repente, Lu Seng desapareceu, e reapareceu ao lado da orelha de Dong Shenji. Quarto passo, ele sussurrou. Dong Shenji nem percebeu quando ele se moveu. Antes que pudesse reagir, o punho de Lu Seng acertou seu plexo solar, jogando-o pelo chão da arena como uma pedra quicando na água. Dong Shenji soltou um grito horrível e cuspiu sangue. Ele rolou pelo chão até cair imóvel, segurando o abdômen enquanto gemia de dor. Com uma mão no bolso, Lu Seng caminhou até ele e olhou para baixo com expressão entediada. Então, Dong Shenji, já chega? Ou quer mais uma lição? Dong Shenji apenas tossiu fracamente e ficou imóvel no chão. Lu Seng olhou para ele uma última vez antes de virar as costas. Parece que você não consegue mais me ouvir. Nas arquibancadas, Xiongxi se levantou chocado. Um Great Grandmaster derrotado com um único soco, isso não é só força. Isso é o quarto reino da técnica de punho. Os generais ao redor ficaram curiosos. O quarto reino? Aquele estado lendário onde técnica e alma se tornam uma. Xiongxi olhou para Lu Seng e disse, achei que hoje veríamos apenas um jovem talentoso, mas parece que presenciamos o nascimento de uma lenda. Um Star General da região oriental que pode liderar exércitos e um dia se tornar um Sente. Ele declarou, registrem isso. O torneio acabou. A notícia do final chocante do torneio se espalhou rapidamente por todo o país. Nas redes e nas notícias militares, o nome Lu Seng explodiu como uma bomba. Enquanto isso, nos jardins da mansão Wang, Butler Wang apareceu carregando um grande baú de prata. Senhor, a arma que o senhor encomendou foi concluída. Lu Seng abriu o baú e um raio dourado saiu de dentro. A arma era feita principalmente de liga de Star Metal, ainda mais poderosa que sua antiga arma. Uma arma Rank 8, disse Lu Seng satisfeito. Butler Wang informou que os exercícios militares em breve começariam e que um jato militar estava pronto para ele. Lu Seng fechou o baú. Vou recusar o jato. Primeiro vou para casa ver minha família. Quando ele ia entrar no quarto, Li Dai apareceu no corredor. Espere, Sir Lu Seng. Ela se aproximou rapidamente. Quero acompanhar o senhor no torneio do Distrito Militar Central. Quero servi-lo como sua assistente. Lu Seng olhou para ela e pensou, vamos ver que tipo de atuação você está planejando. Então respondeu, tudo bem. Você pode vir. Obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender. Um brilho estranho apareceu nos olhos dela. Lu Seng sorriu levemente. Por que está me agradecendo? Você é quem vai me servir. Ele sorriu de forma brilhante. Li Dai ficou nervosa e começou a suar levemente. Não precisa agradecer, senhor, disse ela rapidamente. Lu Seng pegou o baú e saiu. Prepare-se. No fim da tarde, Lu Seng caminhava por uma estrada dentro do distrito militar segurando a mão de Dong Qinsu. Vou voltar para casa antes dos exercícios militares. Quer ir comigo conhecer minha família? Dong Qinsu parou e balançou a cabeça. Não posso. Você destruiu o cultivo de Dong Shenji. Minha família já foi avisada. Preciso voltar e resolver isso. Dong Shenji,
que era o herdeiro de um Marte ausente, teve seu futuro destruído por Lu Seng. Quer que eu vá com você? Perguntou Lu Seng suavemente. Ele explicou calmamente que Dong Shenji era arrogante demais e que, se não fosse agora, alguém mais forte acabaria destruindo ele de qualquer forma. Dong Qingsu ficou pensativa. Talvez você esteja certo, vou transmitir sua mensagem. Lu Seng então lembrou de algo. Talvez eu encontre seu irmão Dong Potia nos exercícios militares. Avise ele antes, ou ele pode acabar chorando em um canto da arena também. Dong Qingsu quis defender o irmão, mas lembrou do poder monstruoso de Lu Seng, e apenas assentiu. De repente, Lu Seng puxou Dong Qingsu para um abraço forte. Finalmente, minha missão foi concluída, murmurou Li Dai sozinho em outro lugar. Isso não era um veneno comum. Era uma toxina genética refinada extraída de uma besta exótica de nível 9. Mesmo um especialista no pico do nível Grandmaster não conseguiria resistir ao efeito corrosivo por mais de 1 minuto. Talvez não fosse forte o suficiente para matar instantaneamente um Marte ausente de nível 9, mas era capaz de devastar completamente sua vitalidade interna, deixando ferimentos incuráveis que o acompanhariam pelo resto da vida. A imagem do misterioso manipulador que lhe deu essa missão passou pela mente de Li Dai como um pesadelo. Cada passo que ela dava agora parecia mais leve, como se o peso da sua antiga vida estivesse desaparecendo. Só mais 1 minuto, ela murmurou. E eu finalmente estarei livre. Finalmente vou começar uma nova vida, pensou ela, sentindo uma alegria quase delirante. Olhando pela janela do trem, imaginou-se como um pássaro que finalmente escapou da gaiola e voa livre pelo céu. Logo, Li Dai chegou à pesada porta no fim do vagão e estendeu a mão para a maçaneta metálica. No momento em que sua mão tocou a maçaneta, uma dor ardente explodiu na palma, espalhando-se pelo braço como fogo líquido. Ah! O que é isso? O que está acontecendo comigo? Li Dai gritou de terror quando uma fumaça preta começou a sair pelos poros da mão. Então, por trás dela, a voz calma de Lu Seng soou. Interessante, não é? Eu chamo isso de ilusão mental. Uma pequena técnica que venho aprimorando. Naquele instante, Li Dai percebeu com horror que Lu Seng estava atrás dela, e estava calmamente derramando o chá envenenado sobre sua mão. Um terror profundo surgiu no coração de Li Dai. Suas pernas ficaram fracas e seu corpo inteiro tremia. Meu senhor, ela gaguejou. Percebendo que não havia saída, caiu no chão e começou a se curvar freneticamente, batendo a testa no chão. Lu Seng riu baixo e estendeu a mão. Em sua palma apareceu um pequeno frasco de vidro de cerca de 4 centímetros. Dentro havia um líquido verde escuro e viscoso. Hoje eu também aprendi algo novo, disse ele calmamente. Scent Slayer Oil, um nome bem adequado. Lu Seng ergueu o frasco contra a luz e olhou para Li Dai. Você não acha esse nome bastante poético, Li Dai? Li Dai nem ousava levantar a cabeça. Ao ver o próprio veneno em mãos de Lu Seng, sua última esperança desapareceu. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a implorar. Por favor, senhor, me mate agora. Lu Seng ignorou o pedido e apenas acenou com a mão. Uma pressão de chi tomou todo o vagão. Ele se sentou calmamente e disse, sente-se. Temos muito para conversar.